Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Vocês sabem muito bem de que história a professora está falando, não é? Sim, a Chapeuzinho Vermelho, aquela menina que desobedeceu a sua mãe, não ouviu os seus conselhos e quando foi levar uma cesta de pães, bolos, doces e um vinho para a vovozinha, que estava muito doente, acabou encontrando o terrível lobo mau. O lobo mau, espertalhão que só e cheio de fome, o que ele fez? Olhe, Chapeuzinho, vá colher umas flores para levar para sua vovozinha. Chapeuzinho foi indo de flor em flor até que se perdeu do caminho. E o lobo mau, ó, zã, chegou na frente. Passou despercebido pela velhinha. Vovozinha, aqui é Chapeuzinho. E quando ela abriu a porta, vrau, comeu a vovozinha. E depois se vestiu com a sua roupinha, ficou deitado em sua cama, aguardando a menininha chegar. Quando a menininha chegou, o que o lobo fez? O lobo disfarçou a voz novamente. Pode entrar, minha netinha, a porta está aberta. A Chapeuzinho estranhou, mas entrou, não foi? E ao encontrar aquela avó tão diferente, ficou se perguntando e perguntando para a vovozinha. Vovozinha, por que esses olhos tão grandes? Vovozinha, por que o nariz tão grande? Vovozinha, por que uma boca enorme? E aí, ó, vlau! O lobo comeu também a Chapeuzinho, que estava fazendo pergunta demais. Passou um caçador e escutou aquela algazarra toda e foi defender a menina e a vovozinha. Tirou as duas ainda com vida da barriga do lobo. E aí encheu a barriga do lobo cheia de pedras, 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 para que o lobo não pudesse nunca mais levantar do lugar. Bom, eu resumi, bem resumido, resumidíssima, resumidaça, essa nossa história da Chapeuzinho Vermelho. Lá no nosso livro didático, na página 28, a gente começa falando um pouquinho sobre essa menina que não estava obedecendo sua mamãezinha. Vou pegar o meu livro, deixar esta cesta de lado, porque agora vamos ao que interessa. Eu voltei sem a minha cesta, mas vou continuar com a minha capa de chapeuzinho, com esse cenário da floresta, porque eu gastei um tempo procurando essa imagem e fazendo a capa da Chapeuzinho. Então, agora eu vou usar em todas as aulas da Chapeuzinho, vocês vão ter que me aguentar vestida de Chapeuzinho no meio da floresta. Vamos começar aqui na página... aqui. 28. Tudo bem? Na página 28... pergunta se a gente conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. É claro, né, gente? Eu duvido que tenha uma só criança da nossa sala que não conheça a história da Chapeuzinho Vermelho. Na página 29, eu tenho que mostrar daqui porque senão não aparece. Na página 29, eu tenho um desenho aqui embaixo. E neste desenho está escrito assim: e se você tivesse uma capa igual a da Chapeuzinho, de que cor ela seria? Pinte a figura a seguir. Certamente que a da Chapeuzinho era vermelho porque era a cor preferida dela. Opa, tá caindo. Era a cor preferida dela. E se vocês fossem a Chapeuzinho? Que cor seria a capa de vocês? Azul? Amarela? Qual é a cor preferida de vocês? A minha seria azul ou amarela, porque são minhas cores preferidas.
Ah, professora, eu gosto de preto. Pode ser preta a capa? Claro, a capa é sua, pode ser da cor que você quiser. Tudo bem? Na página 30 e 31, eu tenho uma parte da história do Chapeuzinho Vermelho que eu vou ler para vocês. Não é a história inteira, tá bom? Aqui no livro, essa história está dividida em 3 partes. Então, eu vou ler hoje, nesta aula, a primeira parte. Na próxima aula, a segunda parte. Na outra aula, a terceira parte. Em cada parte, nós temos algumas atividades para responder, tá bom? Então, eu vou lendo e vou respondendo com vocês. Agora sim, melhorou. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que era querida por todos. Bastava olhar para ela para gostar dela. Mas quem mais a amava era sua avó, que fazia tudo para agradá-la. Um dia, a avó deu a ela um chapeuzinho de veludo vermelho e a menina gostou tanto que nunca mais quis tirar. E por isso foi apelidada de Chapeuzinho Vermelho. Certa vez a mãe disse a ela: pegue esta fatia de bolo e a garrafa de vinho e leve até a casa da vovó, que está fraca e doente. Ela vai gostar. Seja boazinha e mande lembranças a ela. Ande direitinho e não desvie do caminho, senão você vai cair e quebrar a garrafa e sua avó ficará sem nada. Chapeuzinho prometeu fazer tudo como a mãe mandou. Acontece que a avó morava na floresta, a meia hora de distância do vilarejo. Ao chegar à floresta, Chapeuzinho encontrou o lobo, mas não tinha ideia de que se tratava de um animal perigoso. Então não teve medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia, lobo. Para onde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Eu vou na casa da minha avó. E o que está levando em seu avental? A vovó está doente, fraca, então vou levar um bolo que fizemos e um vinho. Isso deve deixá-la mais forte. Chapeuzinho, onde mora a sua avó? Ah, uns 15 minutinhos daqui. A casa fica embaixo de 3 carvalhos e em volta há arbustos, onde você logo vai reconhecer a casa da vovozinha. O lobo pensou: esse é um delicioso bocado para mim. O que vou fazer para consegui-lo? Então, disse a Chapeuzinho: olha aqui, Chapeuzinho. Você não viu as lindas flores que existem na floresta? Porque não dá uma andada por aí? Acho que você nem está ouvindo o lindo canto dos passarinhos. Está andando como se estivesse na vila, indo para a escola. É tão divertido passear pela floresta. E assim termina nossa primeira parte. Eu acho que a Chapeuzinho vai seguir os conselhos do lobo, não é? Número 2, que é a primeira atividade dessa primeira parte. Qual era a cor da capa da Chapeuzinho? Vermelha, amarela ou verde? Sim, vermelha. Número 3. A capa da Chapeuzinho era feita de seda, algodão ou veludo. Diz aqui na história que era uma capa feita de veludo, um tecido quentinho, macio. Marque então o X na terceira alternativa, veludo. Número 4. O que a Chapeuzinho deveria levar para sua avó? Ora, o bolo e o vinho. 5. Como a Chapeuzinho levou o bolo e o vinho? Nesta história aqui, diz que ela estava levando no seu avental. Página 32, temos somente algumas perguntinhas aqui em cima. Essa parte de baixo vai ser na próxima aula, tá bom? 6. Releia este trecho. Esse é um delicioso bocado para mim. O que vou fazer para consegui-lo? Quem pensou isso foi o lobo ou foi a vovó?
Foi o lobo, isto mesmo. 7. Que ideia o lobo teve para tentar conseguir o seu bocado? Ora, gente, o lobo não é bobo nem nada, né? Ele falou para a menina, minha filha, vá curtir a floresta, vá escutar o canto dos pássaros, que você tá andando por aí e nem tá percebendo as coisas bonitas que tem por aqui. E foi isso que ela fez. Foi lá, andar pela floresta, escutar o som dos passarinhos e acabou se desviando do caminho. Número 8. Qual era a verdadeira intenção do lobo quando incentivou o Chapeuzinho a colher flores para a vovó? A primeira alternativa diz que ele queria ganhar tempo para chegar à casa da vovó antes de Chapeuzinho. Era isso que ele queria? Claro, né? Um lobo faminto vai querer que a menina atrapalhe os seus planos. Não. Segunda alternativa diz que ele queria deixar a vovó contente para depois abocanhá-la. Não, né? O lobo, a última coisa que ele estava querendo era ver alguém contente. Ele queria mais era ver a sua barriga cheia. Terminamos a nossa primeira parte. Amanhã, na próxima aula de língua portuguesa, a gente volta com a parte 2 da história da Chapeuzinho Vermelho.